Minha mãe dizia que era amor. O médico chamou de tentativa de homicídio. Minha mãe dizia que cuidar era antecipar necessidades. E foi assim que Helena começou organizando meus dias em pequenas caixas plásticas, separando comprimidos por cores, horários e justificativas que ela nunca explicava por completo, apenas repetia que Lucas sempre foi frágil, que mãe percebe antes do filho quando algo não vai bem, e eu aceitava porque discordar parecia ingratidão, porque a autoridade dela vinha embalada em gestos de afeto, no café quente já servido, na mão firme que guiava, meu queixo quando eu reclamava do gosto amargo, e cada demonstração de zelo apagava um pouco mais a fronteira do meu próprio corpo, até que engolir sem perguntar virou hábito, e a autonomia não me foi arrancada de uma vez, foi sendo dissolvida no cuidado constante, na infantilização silenciosa, no tom paciente com que ela corrigia qualquer tentativa minha de decidir sozinho, enquanto a família observava em silêncio, reforçando a imagem da mãe dedicada, daquela que nunca falha, e eu, sentado na cozinha da casa onde cresci, acompanhava o gesto mínimo dela separar os comprimidos como quem define o que ainda me pertencia, sentindo algo se perder sem confronto, sem grito, apenas com a constatação muda de que meu corpo já não era inteiramente meu, porque sempre que eu mencionava um desconforto, uma tontura, um cansaço que não combinava com minha idade, Helena reinterpretava como exagero emocional, dizia que eu pensava demais, que Lucas sempre dramatizou, e sorria enquanto mudava de assunto, deslocando minha atenção para outra coisa banal, ensinando sem dizer que confiar no que eu sentia era perigoso, que meu corpo não era um parâmetro confiável, e assim aprendi a duvidar das próprias sensações, a buscar no rosto dela a confirmação do que eu deveria sentir, tornando-me dependente da voz que me negava, enquanto mensagens trocadas com parentes minimizavam minhas queixas, registrando uma versão mais confortável da realidade, sempre na sala de casa, com alguém por perto, um toque rápido na minha testa, um comentário sobre o clima, e a perda gradual da confiança no meu próprio organismo, até o dia em que a autoridade médica entrou no cenário como um ruído inesperado, porque no hospital o silêncio doméstico não se sustentava da mesma forma, e o Dr. André perguntou demais, fez perguntas técnicas, pediu datas, dosagens, históricos que Helena respondia com segurança ensaiada, mas eu percebia pequenas incoerências, detalhes que não se encaixavam, e quando ele se voltava para mim, ela apertava minha mão com força suficiente para me lembrar de quem conduzia aquela narrativa, mudando o clima da sala, transformando o afeto em aviso, enquanto o prontuário inicial era preenchido e algo parecido com medo atravessava o olhar dela, porque ali o cuidado precisava ser explicado, e quando o diagnóstico começou a ser tratado como ameaça, quando o médico falou em risco, em interação medicamentosa, em possibilidade real de dano, Helena interrompeu, relativizou, disse que amor não se mede por laudos, que mãe não machuca filho, usando o vínculo como argumento final, silenciando o alerta técnico, levantando da cadeira antes que eu pudesse formular uma pergunta, e o relatório médico ficou como um objeto estranho entre nós, um papel que dizia mais do que era permitido dizer, restringindo meu acesso pleno à verdade, enquanto a família rapidamente se alinhava à versão mais confortável, repetindo que ela só cuidava, desviando o olhar, mudando de assunto em reuniões, fazendo de mim o problema, o corpo que adoece, o filho difícil, registrando em áudios e conversas uma unanimidade construída, até que a decisão institucional não deixou espaço para retorno, o laudo foi arquivado, a palavra tentativa de homicídio passou a existir oficialmente, e Helena pediu silêncio como último gesto de controle, dizendo que isso destruiria a família, que nada voltaria ao lugar, e de fato nada voltou, porque mesmo em casa o afeto se converteu em vigilância, cada gesto observado, cada copo d'água medido, cada pergunta carregada de cálculo, o amor perdeu espontaneidade e passou a pesar, enquanto o poder materno enfraquecia sem confronto explícito, apenas pelo desgaste, até que a verdade passou a ser algo guardado, não para acusar, mas para estabelecer um limite invisível. Eu sabia o que constava no laudo, ela não tocava mais no assunto, e o silêncio se transformou em defesa, invertendo o eixo da relação sem anúncio, com o documento escondido entre papéis antigos, marcando a perda definitiva do vínculo original, não com uma ruptura dramática, mas com a consciência fria de que aquilo que chamavam de cuidado quase me matou, e que sobreviver significava, pela primeira vez, reconhecer que amor também pode ser uma forma lenta de violência. Eu comecei a perceber que algo não acompanhava o ritmo do que Helena chamava de cuidado quando os efeitos passaram a ocupar mais espaço do que os dias. Não houve um momento exato de virada, foi um acúmulo silencioso, primeiro o enjoo constante tratado como ansiedade, depois a tontura explicada como falta de disciplina, em seguida a fraqueza que ela atribuía ao meu jeito introspectivo. Cada sintoma era recolhido por Helena como se fosse um objeto fora do lugar e devolvido com outro nome, outro significado, outra origem, e eu aceitava porque ela falava com a segurança de quem sempre esteve certa. A confiança que eu tinha no meu corpo começou a ser corroída sem confronto direto, não houve discussão, não houve grito, apenas um deslocamento gradual em que sentir passou a ser um erro e duvidar dela parecia uma traição. Eu dizia que algo estava errado e Helena sorria, mudava de assunto, tocava minha testa como quem encerra um assunto infantil, dizia que eu sempre fui sensível demais, que precisava confiar mais nela e menos em mim, e aos poucos a dúvida que deveria recair sobre os remédios passou a se instalar em mim. Eu observava meu reflexo mais pálido no espelho do banheiro e ouvia a voz dela antes mesmo de formular a pergunta. Isso é psicológico, e eu repetia internamente como um diagnóstico informal. Os parentes estavam sempre por perto, sentados na sala,
Comentando banalidades, alguém ria, alguém perguntava se eu estava melhor, Helena respondia por mim com naturalidade. Dizia que eu exagerava, que estava tudo sob controle. Ninguém parecia desconfortável com o fato de ela responder sempre antes, ninguém estranhava o volume de caixas guardadas no armário da cozinha. As mensagens no celular dela se acumulavam, pequenas trocas em que minhas queixas eram minimizadas com emojis e frases curtas. Isso passa, é fase, ele é assim mesmo. E eu via meu mal-estar ser traduzido em algo inconveniente, algo que atrapalhava o fluxo da casa. Comecei a medir minhas palavras, porque cada tentativa de explicar o que sentia terminava com um sorriso paciente e uma mudança de assunto, como se insistir fosse falta de gratidão. A dependência se aprofundou não porque eu quisesse, mas porque duvidar de mim mesmo era mais fácil do que enfrentar a coerência tranquila dela. Havia dias em que eu pensava em parar de tomar os comprimidos por conta própria, mas a ideia de desorganizar a ordem que ela mantinha parecia mais perigosa do que continuar engolindo. Helena organizava tudo, com precisão, horários, doses, justificativas, e eu me tornava alguém que aguardava instruções até para sentir. Quando a tontura me obrigava a sentar no chão do quarto, eu escutava passos no corredor e me preparava para a explicação que ela daria antes mesmo de perguntar: é porque você não dormiu direito, é porque fica pensando demais. E eu aceitava porque questionar exigiria uma certeza que eu já não tinha. A confiança no meu próprio corpo foi sendo substituída pela voz dela, uma voz calma, firme, socialmente aceitável, e isso se refletia fora de casa. Quando alguém perguntava como eu estava, eu repetia o discurso dela quase palavra por palavra, não porque acreditasse totalmente, mas porque era mais simples do que admitir que eu não sabia. A fraqueza virou parte da minha identidade, algo que justificava a vigilância constante, e Helena usava essa fragilidade como prova de que estava certa. Quanto mais eu adoecia, mais ela se tornava necessária, e essa equação nunca era verbalizada, apenas praticada. Eu comecei a registrar mentalmente os dias em que me sentia pior, tentando encontrar um padrão, mas toda tentativa de organizar a experiência era dissolvida pela narrativa pronta que ela oferecia. A progressão dos sintomas nunca era discutida, apenas tratada como uma sequência de eventos isolados, sem ligação entre si, e essa fragmentação me impedia de construir qualquer suspeita sólida. A humilhação não vinha em forma de ofensa, vinha na constância com que minha percepção era tratada como imprecisa, infantil, exagerada, e isso acontecia na frente dos outros, com risos leves, com toques rápidos, com frases ditas em tom de cuidado. Ele se impressiona fácil, e ninguém contestava, porque o cenário era doméstico, familiar, confortável. Eu me sentia culpado por criar tensão onde todos pareciam tranquilos, e essa culpa me mantinha quieto. As noites passaram a ser povoadas por um medo difuso de que algo estivesse errado de verdade e de que eu não fosse capaz de provar. A dependência não era apenas física, era narrativa. Eu precisava da versão dela para entender o que estava acontecendo comigo, e cada vez que eu tentava me apropriar da experiência, ela escorregava das minhas mãos, transformada em fraqueza, em exagero, em algo que não merecia atenção prolongada. A perda não foi abrupta, foi contínua. Eu perdi a confiança no meu corpo sem perceber o momento exato em que isso aconteceu. Quando notei, já não sabia mais diferenciar um sintoma real de uma reação emocional, e Helena ocupava esse espaço com naturalidade, oferecendo respostas prontas, encerrando perguntas, mantendo a ordem, enquanto eu aprendia, em silêncio, a desconfiar do que sentia. A entrada do médico não aconteceu como ruptura imediata, foi um deslocamento gradual do espaço doméstico para um ambiente onde Helena já não controlava todos os elementos, mas ainda tentava. O consultório cheirava a álcool e papel, e eu me sentava na cadeira com a mesma postura que mantinha em casa, esperando que alguém conduzisse a situação. Dr. André começou com perguntas técnicas, datas, doses, histórico, e pela primeira vez as respostas não estavam todas organizadas de antemão. Helena falava com rapidez, antecipando minhas frases, corrigindo detalhes que eu mal lembrava, e eu observava o médico anotar em silêncio, levantando o olhar em momentos específicos, como se algo não encaixasse completamente. Quando ele se dirigia a mim, Helena apertava minha mão com força suficiente para ser sentida. Não era um gesto agressivo, mas era preciso, um lembrete físico de que eu não estava ali sozinho, que havia uma versão a ser mantida. Dr. André perguntou quando os sintomas haviam começado e eu hesitei, porque qualquer resposta exigia uma cronologia que nunca me foi permitida construir. Helena respondeu dizendo que sempre fui frágil, que desde pequeno tinha dificuldades, que mãe sabe quando o filho não sabe explicar, e o médico fez uma pausa curta, anotou mais alguma coisa, perguntou sobre os remédios, sobre quem prescrevera cada um, e pela primeira vez o volume de receitas acumuladas deixou de ser apenas um detalhe doméstico e passou a ocupar a mesa entre nós, espalhadas, com datas diferentes, nomes diferentes, e Helena começou a justificar, dizendo que eram ajustes normais, que cada médico tinha uma opinião, que ela só queria o melhor para mim. O tom dela mudou, ficou mais defensivo, menos fluido, e eu percebi isso não pelo conteúdo, mas pelo ritmo. Dr. André fez perguntas demais, não no sentido quantitativo, mas qualitativo, perguntas que não se encerravam facilmente, que exigiam respostas específicas, e Helena reagia apertando minha mão, cruzando as pernas, interrompendo com comentários afetivos, lembrando episódios da minha infância que não tinham relação
relação direta com o que estava sendo discutido, como se o afeto pudesse preencher as lacunas técnicas. O clima no consultório mudou, deixou de ser neutro, havia uma tensão contida que não se manifestava em palavras, apenas na forma como o médico inclinava a cabeça, na maneira como Helena evitava certos termos, na forma como eu me encolhia na cadeira, quando o Dr. André pediu para falar comigo, diretamente, sem intermediários. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos, disse que não havia problema, mas manteve a mão sobre a minha, e eu respondi olhando para a mesa, descrevendo os sintomas como ela sempre descrevera, minimizando, fragmentando, usando termos vagos. O médico perguntou se eu já havia pensado em interromper alguma medicação, e Helena respondeu antes de mim, dizendo que isso seria perigoso, que eu não tinha discernimento para decidir sozinho, e essa frase ficou suspensa no ar por alguns segundos, pesada. Dr. André anotou, perguntou se eu me sentia confuso, e eu respondi que às vezes. Helena riu de leve, disse que eu sempre fui assim, distraído, que não era nada novo, e o médico fez outra pausa, mais longa, como se estivesse reorganizando a consulta internamente. O prontuário inicial começou a ganhar forma ali, com observações que eu não via, mas sentia, porque o tempo da consulta se estendeu além do previsto, e isso não era comum. Eu percebia pelo movimento da recepcionista do lado de fora, pelo relógio na parede. Helena começou a demonstrar impaciência, mexendo na bolsa, comentando sobre compromissos, e o médico manteve o ritmo, pedindo exames, solicitando acesso a históricos anteriores, falando em termos que Helena não repetia: risco, interação medicamentosa, acompanhamento, e cada palavra técnica parecia deslocar o controle dela 1 centímetro para trás, o suficiente para ser percebido, mas não para ser confrontado abertamente. Quando saímos do consultório, Helena não falou nada imediatamente, caminhou pelo corredor em silêncio, e eu senti que algo havia sido alterado, não resolvido, apenas deslocado. A segurança que eu esperava sentir por estar em um ambiente institucional não veio. Em vez disso, surgiu uma sensação de exposição, como se minha fragilidade tivesse sido observada por alguém de fora sem que isso resultasse em proteção imediata. Helena comentou no elevador que médicos exageram, que gostam de criar problemas, que isso era normal, e eu ouvi, mas a imagem do médico anotando, fazendo perguntas, pedindo documentos, ficou comigo, porque pela primeira vez alguém havia registrado o que estava acontecendo sem recorrer à narrativa afetiva dela. Isso não significava que eu estivesse seguro, apenas que a história doméstica havia sido atravessada por uma autoridade externa, e essa autoridade não se alinhava completamente com Helena, o que me deixou em um estado de suspensão, porque se ela não estava totalmente certa, então eu também não estava totalmente errado, e essa possibilidade abriu um espaço incômodo, sem nome, sem resolução, um espaço em que o controle dela ainda existia, mas já não era absoluto, e isso não trouxe alívio, trouxe medo, porque a tensão agora tinha testemunhas, e eu não sabia como isso se resolveria, nem de que lado eu ficaria quando as versões entrassem em conflito. A perda foi sutil, mas concreta. Eu perdi a sensação de segurança que tinha na previsibilidade do cuidado dela, substituída por uma incerteza institucional que ainda não oferecia proteção, apenas observação. O retorno ao consultório aconteceu em um intervalo curto demais para que a tensão se dissipasse. Helena manteve a rotina como se nada tivesse sido alterado, mas o tom das conversas mudou. Havia menos comentários soltos e mais frases curtas, calculadas. O laudo preliminar surgiu como um objeto estranho, impresso, dobrado, guardado na bolsa dela sem que eu tivesse acesso imediato. Dr. André falou em risco de interação, falou em sinais consistentes, falou em revisão urgente, e cada palavra técnica parecia exigir um posicionamento que Helena evitava assumir diretamente. Ela interrompia com lembranças afetivas, com relatos de noites em claro, com a repetição de que sempre cuidou de mim, como se o cuidado fosse um argumento capaz de encerrar o assunto. O médico tentou manter o foco, explicou que amor não substitui critério, que vínculo não anula efeito farmacológico, e Helena reagiu levantando da cadeira antes do término da explicação. O gesto foi rápido, educado, mas definitivo, como quem encerra uma conversa que considera inadequada. Eu permaneci sentado por alguns segundos, olhando para o médico, que não levantou a voz, apenas anotou mais uma linha no relatório. Quando saímos, Helena falou no corredor que aquilo era exagero, que médicos gostam de assustar, que eu não devia me impressionar com termos técnicos, e eu ouvi sem responder, porque algo havia se fixado. Não era o conteúdo do diagnóstico, era a forma como ele foi tratado como ameaça ao discurso afetivo. Em casa, o laudo passou a existir apenas como referência indireta. Helena mencionava que estava tudo sob controle, que não havia nada grave, que o médico tinha sido alarmista, e eu não vi o papel, não li as palavras, apenas senti o peso da informação sendo filtrada. A rotina continuou, mas com pequenas alterações, horários ajustados, doses comentadas em voz baixa, telefonemas feitos em outro cômodo, e quando eu perguntava, Helena dizia que estava resolvendo, que eu não precisava me preocupar. O silêncio dela não era ausência, era uma presença densa, organizadora. Eu percebia pelo modo como ela observava minhas reações,
como anotava algo mentalmente quando eu reclamava de tontura, como mudava de assunto quando eu mencionava o médico. O relatório médico virou um ponto de tensão não verbalizado, uma linha que não podia ser cruzada sem confronto, e Helena escolheu relativizar a verdade técnica, transformando o alerta em opinião, o risco em possibilidade remota, o diagnóstico em mal-entendido. A família acompanhou esse movimento sem resistência. Comentários surgiam sobre exagero médico, sobre como hoje em dia tudo vira doença, e eu permanecia calado, porque não tinha acesso pleno à informação que estava sendo discutida sobre mim. O amor passou a ser usado como encerramento. Sempre que eu tentava retomar o assunto, Helena dizia que fazia tudo por amor, e essa frase funcionava como um ponto final. Não havia espaço para réplica sem parecer ingratidão. O médico tentou novo contato, deixou mensagens, solicitou retorno, e Helena respondeu dizendo que estava avaliando, que precisava de tempo, que eu estava melhor, e essas respostas eram feitas sem consulta. Eu percebia pelos horários, pelas telas bloqueadas, pelo tom neutro ao telefone. O acesso à verdade foi sendo reduzido, não por negação explícita, mas por adiamento constante, e isso produziu um efeito específico. Eu comecei a duvidar da urgência, não porque os sintomas tivessem cessado, mas porque a narrativa dominante dizia que não havia motivo para alarme. O consultório se tornou um lugar evitado, o nome do médico passou a ser citado com desconfiança, e o relatório médico ficou guardado, fora do meu alcance. Como se a informação precisasse ser controlada para preservar a normalidade doméstica. Eu sentia que algo grave havia sido dito, mas não conseguia reconstruir exatamente o que, porque a linguagem técnica não chegava até mim de forma íntegra, apenas fragmentada, suavizada, e isso me colocou em uma posição de dependência informacional. Helena detinha não apenas os remédios, mas a interpretação do que estava acontecendo. O diagnóstico deixou de ser um instrumento de proteção e passou a ser tratado como ameaça ao vínculo, e a família reforçou essa leitura, comentando que mães conhecem seus filhos melhor do que qualquer médico, que excesso de exame só traz ansiedade, e eu assistia a isso como alguém fora do próprio corpo, consciente de que algo estava sendo decidido sem minha participação. A perda não foi dramática, não houve discussão aberta, apenas o fechamento progressivo de acesso. Eu perdi a possibilidade de conhecer plenamente a verdade técnica sobre meu estado, substituída por uma versão filtrada pelo afeto e pela necessidade de controle, e essa perda se consolidou quando percebi que o laudo existia, mas não me pertencia, estava registrado em algum lugar, mas não era compartilhado, e isso alterou definitivamente minha relação com a própria condição, porque a verdade deixou de ser um recurso disponível e passou a ser um risco a ser administrado por outros. A decisão institucional não veio como anúncio, não houve reunião formal nem explicação direta, ela se materializou em pequenas confirmações práticas. O prontuário deixou de ser atualizado, os retornos foram cancelados sem reagendamento, e quando perguntei sobre a próxima consulta, Helena respondeu que não era mais necessário, que o médico tinha exagerado, que outro profissional havia concordado com ela. Embora nenhum nome fosse mencionado, a mudança ficou evidente quando uma carta chegou pelo correio, endereçada a ela, com linguagem administrativa, termos técnicos e uma assinatura que eu reconheci de longe. Dr. André havia registrado o caso, havia solicitado acompanhamento, e o documento indicava que o laudo fora arquivado após contato com o responsável legal. Helena leu em silêncio, dobrou o papel e guardou na gaveta onde ficavam os documentos importantes da casa, sem comentário, sem gesto dramático, apenas a confirmação de que algo tinha sido encerrado sem minha participação. Naquele momento ficou claro que o sistema havia aceitado a versão mais confortável, não por malícia explícita, mas porque ela foi apresentada com segurança, com narrativa consistente, com o respaldo social de uma mãe cuidadosa. O hospital não questionou, o protocolo foi seguido, e o risco identificado passou a existir apenas como registro administrativo. Distante da minha experiência cotidiana, Helena pediu silêncio naquela mesma noite, disse que não era assunto para a família, que ninguém precisava se preocupar, que eu estava bem, e a forma como ela falou não admitia contestação. Era um pedido revestido de cuidado, mas com peso de ordem, e eu concordei sem responder, porque naquele ponto a discordância parecia inútil. A família seguiu a orientação com facilidade, conversas mudavam de rumo quando o assunto surgia, olhares evitavam o meu, e eu percebia que a narrativa dominante havia se estabilizado. Helena cuidava, os médicos exageravam, e eu precisava confiar. A ilusão de cuidado permaneceu intacta para todos, menos para mim, porque eu sabia que algo constava no laudo, mesmo sem ter acesso pleno ao texto. Eu sabia pelo tom do médico, pelo registro arquivado, pela mudança de comportamento, e esse conhecimento parcial se tornou um limite interno, uma linha que eu não cruzava em voz alta, mas que organizava minhas decisões. A convivência com Helena mudou sem confronto. Ela continuou dizendo que me amava, mas passou a observar meus gestos com atenção calculada, como se medisse reações, como se avaliasse riscos, e eu, por minha vez, passei a medir cada palavra, cada sintoma relatado, cada silêncio, porque o afeto agora funcionava também como vigilância. A casa se manteve organizada, os comprimidos continuaram separados, mas algo essencial havia se deslocado. O poder dela enfraqueceu sem que fosse declarado, não porque eu a desafiasse, mas porque eu guardava uma verdade que ela não podia apagar completamente. Eu sabia que existia um documento, que existia um registro,
que existia uma avaliação técnica que contradizia a versão doméstica, e isso mudou a forma como eu ocupava o espaço. Eu passei a observar em vez de reagir, a acumular informação em vez de confrontar. O silêncio virou defesa, não submissão. Helena percebeu essa mudança, mas não a nomeou. Ela não tocou mais no assunto do médico, evitou qualquer referência direta ao hospital, e isso foi o sinal mais claro de que o equilíbrio havia sido alterado. O vínculo original, baseado na confiança cega, já não existia. Restava uma convivência funcional, sustentada por aparências. A família manteve a unidade, encontros continuaram acontecendo, risos surgiam nos momentos esperados, mas havia uma distância nova, invisível. Eu estava presente fisicamente, mas ausente da narrativa coletiva. Por que carregar aquela informação me colocou fora do grupo, não como opositor, mas como alguém que sabe demais para participar plenamente? A perda final não foi da casa, nem da família, nem mesmo da saúde. De imediato, foi a perda do vínculo original entre mãe e filho, aquele que pressupunha proteção sem cálculo, cuidado sem controle, amor sem vigilância. Ele foi substituído por uma relação administrada, onde cada gesto era pesado, cada silêncio tinha função, e nada podia ser retomado como antes. A decisão institucional havia encerrado qualquer possibilidade de retorno à normalidade, porque ao arquivar o laudo e pedir silêncio, Helena transformou o cuidado em estratégia e o amor em argumento. E eu aprendi, sem anúncio e sem confronto, que a verdade não liberta quando precisa ser escondida para que a estrutura continue funcionando.